Peguei meu cafezinho. Esse barulhinho aí é bom, não é não? Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma live nossa. Hoje a nossa conversa vai ser com uma história de sobrevivência. E eu quero participar para vocês aqui o que teve de lição para nós todos aí e enriquecer também essa situação da nossa aquele problema. Deixa eu ver aqui, cadê? Pede de novo aí, Flávia. É uma história bem interessante e tem muita ciência pra gente nisso, sabe? E é uma lição assim que qualquer um de nós podemos estar expostos a essa situação, sabe? Então eu achei rico, tive a honra de receber o casal aqui, nosso, nossos entrevistados de hoje, e tive a honra de receber o casal aqui em São Paulo, e eles contaram os detalhes da experiência deles, e eu acho que é interessante vocês ficarem sabendo disso, tá? Porque para mim foi muito rico. Tá falando que ela... Ah, tá, chique. Mandei ver se você consegue agora entrar aí. Boa Peraí noite, que dona a câmera tá ao contrário, vamos virar. Bonito ventilador. Aí, pois é. Ventilador. Tudo bem, Ricardo? Tudo. E Tudo bom, vocês? E Ricardo? aí, grande Cris? Você tá bom, querido? Tudo bem. Isso é ótimo. Ótimo. Isso é ótimo. Eu fiquei pensando aqui no currículo do Cris, viu? Eu não sabia que o Cris era um homem da ciência. Para mim foi uma novidade, foi uma surpresa, na verdade, né? A gente saber. Eu acho Você que a gente entra lá, pode. você vê o currículo Lattes dele, você já viu? Então, não, ainda não vi não, mas eu acho que seria interessante até o Cris começar por aí, Cris, você fazer uma breve orientação. Não precisa ser o currículo Lattes, tá? Uma breve apresentação sua aí pra gente. Depois a Tá gente entra no bom. assunto específico. Peraí, só um pouquinho. O Galo ganhou ou não? Ganhou, Aí, ganhou, tá todo mundo feliz aqui. Vocês são aí paulista, né? Santos perdeu, ué. Corinthians ganhou. Mas tem em São Paulo, né? Você é corintiano, é os manos. Uhum. E aí, Cris? Então, pois é, eu trabalho com a psicologia, eu trabalho muito com a área da estatística, e onde a estatística pode ajudar na construção de testes. Eu trabalho muito com teste, construção de testes, análise da qualidade desses testes, principalmente para a área da aprendizagem, né, para a área dos estudos, que a gente pode entender um pouco melhor como é que determinados fatores podem interferir num aprendizado melhor dos estudantes, né? E então eu sou professor da UFMG desde 2006, né? Então tem 15 anos que eu sou professor da UFMG.
E já há muitos anos também oriento alunos de mestrado e doutorado, né? E já há mais ou menos 10 anos, 9 anos, eu sou já bolsista de produtividade do CNPq, pelas produções, né? Pelos trabalhos que venho realizando nessa área, né? É um pouco por aí. Legal, legal. Então, você é professor universitário, então, da Federal aí? Eu sou professor universitário desde 2000, tem 21 anos, mas da Legal. UFMG tem 15 anos isso. Tá bom. Tá bom, legal. Bom, você não falou nada do currículo, né? Quer dizer que não dá tempo. Depois entra no Vamos, currículo lá, você vai ver. é uma hora só de live, né? Não dá tempo. Bom, vamos para o Essa é nosso a tema. parte boa, né? E agora a parte ruim foi a tragédia que ele sofreu, né? Que a gente sofreu, nossa família inteira, né? Que foi, É, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, né, Ricardo? Teve uma cervejaria que está muito em expansão, estava, né? Em bastante expansão, e infelizmente ela usou um solvente como líquido anticongelante, que é o dietileno glicol, é uma substância, né, um solvente, imagina, não pode se usar em nenhum contato com o alimento. E as pessoas foram envenenadas e o Cris, infelizmente, foi uma dessas pessoas que foi envenenado e chegou a ficar... ele começou com paralisia, foi paralisando o corpo todo, né? Até audição, visão, ficou tetraplégico num CTI, perdeu o funcionamento do rim. Depois, esse envenenamento foi chamado, não tinha na literatura, né? O diagnóstico disso foi chamado de síndrome nefroneural, porque acarreta o problema na parte da nefrologia, que é o rim, e na parte neurológica. Então, que entendi. foi, né, a gente que foi descobrindo isso, eu e uma outra, que é a Camila, esposa de uma das outras, de outra vítima, a gente juntou os fatos e conseguimos provar que era um envenenamento mesmo, e ligamos os fatos, aí teve polícia, teve tudo isso, né? Mas foi muito sofrido, ainda não vou dizer que não mas foi muito sofrido. Você vê o Cris inteiro num CTI, ele ficou consciente o tempo inteiro, as outras vítimas, a maioria ficou em coma, mas ele ficou inconsciente, ficou consciente, sem poder mexer nada, né? Enxergava muito pouco, ouvia muito pouco, entubado, depois traqueostomizado por, né, meses ali dentro do CTI, sem mexer. Graças a Deus ele veio recuperando, né? E pôde, conseguiu, né, recuperar os movimentos, ninguém sabia se ia voltar Vamos. ou não, não tinha isso na literatura, então foi uma tragédia, né? Tá, E então aí eu comecei a desesperada, assim, tentando tudo o que podia existir, o que não podia, estudando tudo que existia no mundo e no Brasil e fora do Brasil, até graças a Deus cheguei, né? Consegui, eu não lembro quem indicou você, e na hora que eu Uhum. liguei, foi a sua esposa que atendeu, a Neuza, que eu adoro ela, nossa, super um amor de pessoa, que hoje em dia a gente já tem contato, né? Mas desde o primeiro momento que eu liguei e expus para ela tudo que estava acontecendo, o Cris já tinha saído do CTI, ainda estava no hospital, e eu falei do caso, né? E ela te passou o caso do Cris, e vocês falaram, não, é o laser, vamos comprar o Ilib, né? Usar o Ilib aí. E aí que você entrou na história o tempo todo dando assistência, você lembra, né, Ah, disso? É, graças a tudo, Deus, né? foi Vocês toda uma tiveram com a tentativa, gente o né? tempo todo. Nós fizemos tudo com base em tentativa, porque então o envenenamento ele é neurológico a princípio. Neurológico e Depois nefro também. nefrológico. E Porque a nefrológico. pessoa, o É. Cristiano perdeu os rins, né? E por Deus, né? Graças a Deus, ele me deu a chance de ser, eu pude ser doadora do meu rim para ele. A gente fez no final do ano passado um transplante. Então vamos comparar com outros envenenados. Em que situação que chegou esse pessoal? Vamos comparar o que vocês já sabem das pessoas que também foram envenenadas. Que atingiu? O que mais, de mais grave, etc. Olha, temos várias vítimas que infelizmente vieram a óbito, né? Mas as pessoas que sobreviveram, a gente tem
um rapaz jovem, né, que até você também ajudou muito nesse caso, que é o Felipe, que é um irmão meu hoje em dia, no hospital, porque o Cristiano, nós conseguimos colocar no CTI, a gente pode pôr aquele colchão de casca, pneumático, né, no CTI, no nosso hospital deixaram, no dele já não pôde entrar no CTI, então ele teve várias escaras, e aí também através do laser, aí, né, usando o ILIB e o laser, vermelho com infravermelho, conforme você me orientava, né, a Neuza me passava todo o protocolo, eu ligava todo dia, ai, como que eu faço? Como que eu fecho esses caras? Olha a foto disso, e você foi indo junto com a gente, me ajudando em tudo, conseguimos fechar esses caras do Felipe e tudo, mas o Felipe, ele perdeu a audição, 100%. Temos outra vítima que também, nossa, todo mundo, depois a gente formou uma família, né? Uma verdadeira família, que está 100% cego, afetou o nervo óptico e, né, assim, é muito difícil de ter uma recuperação, né? Provavelmente... Imagino. E ainda também com problema renal, né? Fazendo diálise, talvez evolua para transplante. Então, assim, é isso. Muitos perderam audição. Foi isso, muito. E a parte renal. Temos gente aí, um menino de 20 anos, que vai ter que fazer um transplante também renal. A irmã ser doadora. Então, é muito sofrido tudo isso. E aí o Cris... Todos ficaram com a paralisia facial, que o Cris está aqui, né? Já melhorou muito. Ele, se olhando aqui a cara dele, você viu pessoalmente ele também agora. Nossa. Olhando assim, tá excelente do que ele era, mas assim, ele sorri, já, né? Não vai conseguir sorrir ainda, né? Mas diante de tudo que a gente passou, né? Tá muito boa a face dele. A questão da linguagem, né? Você entende muito bem toda a fala dele, que antes era complicada. Sim, perfeitamente. Né? O que Tem irrita... pessoas que ainda estão um pouco a menos. O que irrita é que não tem ruga, né? Pois é, um botox, ele já não tinha, já parecia novo. Agora, então, agora não tem gente que tem uma ruga. Mas Mas agora a gente está até feliz. Uma ruga é comemorada. Olha, tá vendo que aqui já está voltando uma ruguinha? Mas eu não tinha não, viu, Ricardo? A minha família é genética de família. Que realmente a aparência é de muito novo, né? Mas piorou o negócio, com um botox completo. Mas agora eu já estou feliz que piorou, já está não, agravou. Agora eu vou pintar o cabelo dele de branco. Do que nós conversamos, a expressão do Cris é essa aí, né? Uma expressão de sorriso não tem. Ele esboça um sorriso por causa da paralisia. Tem um levantamento bem ligeiro, né? Mas antes era um rosto muito... parecia que eu estava muito bravo o tempo inteiro, era um rosto muito pesado, né? Então agora já é um rosto mais suavizado, né? Eu já consigo falar com menos esforço, porque você imagina você falar o tempo inteiro, esforçando muito, e ainda mais a minha profissão, né? Apesar da gente ser pesquisador nas universidades federais, mas uma parte do trabalho é a docência, né? Então dá muito cansaço depois que fala durante algum tempo, né? Então, graças a Deus, isso tem melhorado gradativamente, né? Mas é indefinido, né? Pode, daqui a algum tempo, ficar com essas sequelas e, né, já melhorou muito, mas a gente quer mais, até porque tem aspectos funcionais aí necessários, até para a minha profissão, né? Eu preciso falar melhor, não posso ficar com tanto cansaço facial, falando, né? Entre outros elementos aí que é necessário. Né? Mas aqui, Ricardo, a gente não desgruda do seu laser, não fica sem. Sim. Porque o Cris faz sempre. Esse aqui, né, que a gente põe aqui, que o Cris usa o laser, ele faz muito... na face, onde você ensinou no forame magno, né? Aprendi tudo, E o laser, não me mas o laser principalmente nessa parte, que é a parte mais comprometida de todas do rosto, né? Entendi. E a gente faz o ILIB sempre que ele faz, né? Que a gente usa esse colar aqui na carótida, né? Que a gente coloca aqui e usa, e isso
Não, ainda mais em época de Covid, salva a gente se sente Mas seguro, né? É assim, maravilha. para as pessoas entenderem também um pouquinho como é que era o nível antigamente, né? Antes, agora a dificuldade é para tentar sorrir, para dar um beijo na boca é impossível, tá? Mas assim, são esses detalhes assim de qualidade de vida. Mas antes era fechar o olho, né? Então, para dormir, tinha que botar a mão para o olho ficar fechado, então o olho não lubrificava, ia atrapalhando, assim, Então, a gente tinha níveis muito... A face era toda caída, né? Você Nossa, eu lembra, lembro, né, eu Ricardo? Você lembro da acompanhou foto. tudo, você deve ter foto aí, não Era sei se uma você... boca caída, ia comer, a comida caía toda da boca. Então, assim, né, até para as pessoas entenderem também um pouquinho como é que era o nível antes, né, e esse progresso até chegar agora, que foi muito legal, né? A gente sempre tem uma zona de incerteza, mas já foi muito, já tá muito bom perto do que era, né? Olhando aquelas primeiras fotos, ô Cris, era difícil acreditar que você está como você está hoje. Eu duvidava, honestamente, eu como profissional, trabalhando, eu duvidava, viu? E aí eu vou te falar mais. Quanto tempo tem isso? Isso aí, eu saí do hospital em março de 2020. E eu internei no final de dezembro de 2019. Então, e eu comecei a ter os sintomas de paralisia e usar o laser em abril, né? Abril de 2020. Então, um ano e meio, né? Que a gente tem aí disso. Tem por aí. E gradativamente, né? Então, os objetivos eram gradativos também em função das deficiências, né? Então, num determinado momento, o sonho era melhorar a face para poder comer num restaurante, porque eu tinha que comer com a boca totalmente fechada, usando a mão para proteger, porque senão a comida caía toda. Ainda é difícil ir num restaurante, né? Assim, não é totalmente ainda... Bom, eu não sabia dessa, não. É bom fazer live para a gente ficar sabendo de alguns detalhes. Mas, assim... No churrasco deu, né, Ricardo? Vocês nem viram lá no sacado. Mas eu acho que o legal é isso. Assim, a gente também foi muito consciente no sentido de fazer objetivos mais palpáveis. E na medida que esse fosse melhorando, aí a gente ia tentando ampliar para um objetivo um pouquinho maior, né? O que eu observo, Cris, é que ao contrário do que se pensava, nós temos a nossa plasticidade neural. Então, a inteligência, a sabedoria divina do nosso organismo está implantada em nosso corpo, né? Já que fomos muito bem projetados por um engenheiro aí absoluto. Eu acho interessante, deixa eu até fazer uma curiosidade aqui. Esses dias eu estava lendo o livro de Jó, na Bíblia, e eu vi uma frase lá que me arrepiou. Me arrepiou. Eu falei, mas como é que pode um negócio desse? Quando Deus está conversando com Jó, ele fala assim, Jó, você sabe quais são as leis que regem o universo? Eu falei, misericórdia, leis que regem o universo, isso é coisa da física agora, contemporânea. E já está escrito lá em leis que regem o universo. Eu não me contei com esse negócio, sabe? Aí vem a segunda pergunta. E você sabe como aplica essas leis aqui na Terra? Meu Deus do céu. Na hora que você escuta um negócio desse aí, eu não consigo separar, deixar uma ciência laica. Não existe ciência laica. Sabe? É Deus que coordena tudo, Ele que faz tudo. E nessa sabedoria, dessa resposta neurológica, dessa plasticidade neural que nós temos, eu acredito que você vai recuperar muita coisa. Mais lento ainda do que está acontecendo até agora. Tá? Então, você viu que você já entrou numa lentidão. Você está aplicando o laser desde 2020. Que mês? Abril. Abril de 2020. Depois, abril de 2021. Então já fez um ano e pouco. E você estava com aquela expressão que eu vi na fotografia quando começou a fazer o laser? Sim. Nossa, gente, aqui vocês não têm ideia da fisionomia desse rapaz aí, como é que Você não ficou. consegue colocar aí, não? Não, né? Tem aí, Neuza? A esposa está aqui, a minha secretária é Mor.
Eu estou falando secretária maior porque tem a Luzia aqui, a Luísa, é a secretária do HS, o grupo de estudo. Nós estamos formando um protocolo em HS, e ela já deu uma boa noite aqui para o diretor. E ela chama a Neuza de secretária maior. Então, aí a coisa complicou para o lado do rim depois, né? Não, desde o começo, desde o primeiro momento. Desde o começo. Ele internou por causa do rim. Começa com o rim. E depois que vem a parte neural, Entendi. da neurologia. A primeira Aqui, paralisia é o rim. Ó, eu vou colocar aqui só um pouquinho, eu acho que vai dar para ver a imagem. Olha a diferença de imagem. E essa aí tá bonita, hein? Não é não? Pois é. Era isso. Aí você repara que já tem uma estimulação elétrica também, né? Que a gente fazia. Essa é a fono, né? Que sempre atendeu o Cris, a Juliana, que ela também usou o laser, né? Ela trabalhava aqui, a gente tinha um laser, então ela trabalhava com a parte dela, da fone, e ainda isso aí é quase aqui lutando pela vida ainda, né? E aí ele estava consciente? Nesse momento que eu tirei a foto, não, mas ele estava consciente aí, sim, no CTI. Estava consciente, estava dormindo, né? Estava dormindo nesse momento. Só tirando um cochilo. Lutando pela sobrevivência. E aí a nossa fono, né, também usou o laser aqui, a nossa fono do Cris, que atendeu o Cris, Juliano sempre usou o laser, o ILIB também, né? Aí, ó. O cara que era antes, o sorriso, tinha um sorrisinho aí. Eu já sorri mais, mas olha lá. Realmente não tinha ruga, não, hein? Isso é uma covardia da natureza com alguns, viu? Também acho. E aí? Aí, Ricardo, a gente veio usando, né, com a sua instrução, todas as orientações, e realmente a gente foi vendo a melhora mesmo, né? E no rim não teve como reverter o processo? Do rim, não teve. Ele já entrou em insuficiência renal, quando internou no hospital, já né, assim, já estava a própria muito ruim mesmo. Biópsia renal que foi feita já indicou uma lesão substancial, entendeu? Mas tinha o meu rim aqui, né? Tinha um terceiro aqui para doar, eu tinha 2, já dei um, tá não funcionando aí. Então, graças a Deus. É igual você falou, né? A plasticidade neural, ela acontece enquanto tem neurônio, né? Enquanto é neural, né? A mesma coisa acontece no rim. O rim, ele pode até recuperar um pouquinho, mas o legal. Foi muito bom esse dia, né? Nosso encontro aí. Tem que Foi mostrar a Nilza também, né? Ela não aparece nunca, tem que mostrar. Mostra a nossa foto aí com a Neuza. Né, Neuza? Já fica escondidinha. Você pedir fotografia para a mulher, ó, é assim. Olha que delícia, gente. Esse nosso encontro foi agora em São Paulo, né? Deve ter um mês e pouco. Rápido demais. A gente comemorou. Comemoramos a vida. O quê? Nós comemoramos a vida. Comemoramos a vida, exatamente. O resgate. O resgate, a melhora, a recuperação. Você estava falando do rim, Cris, termina aí. Não, mas o que aconteceu é que o envenenamento ele foi muito forte, né? Então a força dele foi muito aguda, mas muito violenta. Aí não tinha como reverter, né? Mas a parte neural não. A parte neural ela tem repercussão, mas ela tem ainda um potencial de reversão, né? Isso é que é muito importante, né? Nossa, a gente tem tentado também, evidentemente, outras estratégias complementares que são muito importantes, né? Muito. Eu acho que tudo isso ajuda muito. Eu acho que é importante, né, passar essa mensagem de que a saúde é muito importante a gente investir na saúde, né? A medicina ela avançou muito na parte dos cuidados relacionados à doença, né? Então, por exemplo, você faz um transplante e com isso, se você não tiver o rim, você vai
trabalhando então com o quê? Uma diálise peritoneal ou uma hemodiálise, né? Mas tudo para evitar o quê? Para evitar a morte, né? Para evitar que o seu organismo não vai deteriorando e a ponto da falência completa, né? Então, é muito importante, mas é toda uma estratégia para minimizar o problema da doença, né? E então e isso a Flávia foi extremamente importante, né? E ela tem uma busca enorme e estuda muito essa busca que a gente então tem para a questão de estratégias de saúde. Porque quando a gente procura medicina, a gente encontra muitas estratégias riquíssimas, muito bem elaboradas, com ótimos protocolos para esse tratamento relativo à doença. Mas o tratamento relativo à doença, ele é diferente de um tratamento em prol de melhorar a saúde, né? Então, isso eu acho que possivelmente pessoas né, que já vivenciaram coisas relacionadas à questão de saúde e que estão assistindo a live, talvez, né, entendam aí com propriedade o que eu estou querendo dizer, né? Então, o ILIB, o laser, né, eles são, eu acho que é importante a gente comentar isso na Sai live. um pouquinho da medicina convencional, Não, né? e eles Também. melhoram a saúde. Exatamente, Você não a vai saúde. necessariamente aplicá-los porque você está com uma doença X, Y ou Z, para amenizar a doença ou para apenas curar a doença. Mas você pode aplicá-los para melhorar substancialmente também a sua saúde. Uma coisa que eu estou observando agora nessa do tratamento hidradenites supurativa, essa HS, eles chamam de acne invertida, sabe? É horrível. É uma coisa horrível. Então, pega muito axila, região de virilha de mulher, sabe? Tem um caso de um rapaz aí de Minas Gerais, ele até foi uma matéria de televisão. E uma coisa que eu estou percebendo é a facilidade de você ter um recurso como a laser terapia, que o próprio paciente, o próprio Cris, aplicava nele quando ele começou a melhorar. Então, isso aí é muito importante para a gente, sabe? Esse recurso de você ter ele direto, né? Entendendo que não tem contraindicação, entendendo que é um recurso seguro, né? Não existe overdose, você não vai conseguir liberar os substâncias que vão produzir alguma coisa. Não, isso não acontece. E aí é bom a gente destacar o seguinte: nós temos, o número mais baixo que eu achei, 60 trilhões de células no nosso corpo. 60 trilhões. 1000 eventos por segundo acontece nas células. E em cada célula são 100 eventos por segundo. Se você aumentar, fazer essa multiplicação, nós temos mais ou menos 4 trilhões de eventos por segundo acontecendo no nosso organismo todo. Então é difícil você falar que você vai fazer tal procedimento e vai acontecer isso, por causa daquilo. São essas receitas mágicas que tem aí, que eu não acredito nelas. Eu acredito nisso que você falou, Cris. Você faz uma jogada, você faz uma série de procedimentos terapêuticos que acabam beneficiando o organismo como um todo. Mas ILIB foi uma. Você estava com a parte de eletricidade, provavelmente você deve ter feito acupuntura e etc. Então tem bastante recurso terapêutico que não fica só na questão de medicação. Eu peguei um cunhado meu dentro de uma casa de repouso, uma crise psicológica que ele teve, já estava babando. Por quê? O que esse pessoal sabe fazer? Remédio, 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 remédio. E o que ia acontecer com você era remédio, remédio, remédio. Sabe? Parece que se você tira o receituário de um profissional, ele fica doido. Você tem uma galinha destroncada, sabe? Não sabe o que fazer. E desconhece muito esses recursos, que nem o próprio ILIB hoje, no seu caso, que ainda vai dar condições, a laser-terapia pontual, que ainda vai produzir resultados, mais lentamente, mas ainda vão produzir resultados. Isso que essa segurança a gente tem,
E se você chegou até aqui, com essa plasticidade neural que a gente tem, um livro bom para quem quer entender isso aí, aliás, ali ele comenta bastante a respeito de várias terapias, inclusive uma que chama musicoterapia, até isso ele trata lá, é o cérebro que cura, sabe? O cérebro que cura, que é tratando dessa plasticidade neural, é o neurocientista que escreve. Me fugiu o nome dele agora. Mas é o neurocientista que escreve. E baseado no que ele fala, as nossas fibras nervosas, elas se restabelecem sim. Elas conseguem se restabelecer. É incrível isso, mas é fato. Então, a luz entra num processo aí. Eu estava lendo sobre enzimas esses dias, estou doido atrás da superóxido mutase. Onde é que origina essas enzimas no nosso organismo? Até agora não achei essa jossa. Parte daqui, parte dali é proteína, que é o DNA, que faz o RNA mensageiro, faz lá o ribossomo. Mas onde é que começa essa... o que fabrica? Eu tenho órgãos que produzem alguma substância, e é daquele órgão. E o nosso sistema antioxidante aí, eu quero fazer um compêndio para saber onde entra o ILIB nessa questão, e fiquei lendo ontem o dia inteiro para fazer esse negócio aí, não consegui chegar onde eu queria. Então, esse contexto de você continuar fazendo a laser terapia, e é interessante a hora que você está fazendo laser terapia aqui, que você falou que aqui foi uma região bem comprometida, a luz passa pela sua pele, entra lá dentro, e ela é uma energia de ativação, ela faz o papel de uma enzima. Uma enzima, ela pode acelerar um processo até 100 milhões de vezes mais rápido. E a luz faz isso. Sabe? Ela consegue ser uma energia de ativação. Ela diminui a energia de ativação do processo. Por quê? Se fosse deixar para o seu organismo, teria um tempo que o seu organismo levaria para reparar. Quando você entra com a laser terapia pontual, irradiando o processo, o alvo que você quer, o tecido-alvo, ele joga essa energia para essa plasticidade neural, ela acontecer milhares de vezes mais rápido. Às vezes você iria passar a sua vida em qualquer expressão primeiro que a gente teve. E conforme a evolução que você vem tendo, eu acredito que você vai melhorando ainda ano após ano. Sabe? Seria interessante, gente. Você deve estar tirando foto, nós tiramos aqui, daqui um ano como é que vai? Como é que você vai estar aqui? Dá para perceber que um ano passado, há um ano atrás, estava bem diferente. Bem diferente. E se você me permite fazer até uma pequena ideia sobre isso, muitas vezes eu vejo que as pessoas pensam que a natureza é você deixar o curso das coisas, né? Mas talvez com a planta, né? A planta lá recebe a luz quietinha lá e transforma a luz em fotossíntese, aquela coisa toda. Mas nós, animais, a gente não fica lá tomando sol lá quietinho, a gente vai em direção ao alimento, não vai? Então, a natureza nossa também, ela é muito ativa, né? Então, do mesmo jeito que a gente pega o alimento e, ó, nhaca nele lá, senão a gente morre, né? Ou seja, a gente tem que fazer pela gente. Então, pegar um laser e colocar, etc., é seguir o curso da nossa natureza mesmo. Ou seja, a gente não fica lá esperando, né? Da parte da natureza, do animal, ele correr atrás em direção, né? E, Ricardo, a gente vê depois as internações subsequentes do Cris, aí a gente foi fazer o transplante. Não, o meu transplante foi assim, brilhante. Eu devo também ao uso do ILIB. Na noite antes de fazer o transplante, dentro do hospital, eu estava lá, irradiando laser, né? Ainda eu não tinha essa, eu fazia aqui, né? Eu fazia através da artéria radial, né? Eu e o Cris, na noite antes do transplante, né? E eu acho que isso tudo, você sabe falar mais aí, os benefícios, né? Diante de uma cirurgia, porque minha cirurgia os médicos chamaram a atenção, assim, que foi excelente. O Cris, depois de um transplante gigante, eles me ligam lá no quarto, paciente tal. Eu falei, não, o que aconteceu para minha filha? Não, ele está pedindo um laptop dele para trabalhar depois do transplante do CTI. Então, assim, a gente ficou muito bem, sabe? Mas muito bem mesmo. Eu usei 4 dias de dipirona,
né? Só o dipirona 1 grama, vocês acham? E me falaram relatos de que as pessoas morriam de dor e tudo, e a gente veio se preparando, né? Usando o ILIB sempre, irradiando laser nas artérias, né? E realmente o desfecho foi muito bom. Então, assim, eu acho que você podia falar um pouquinho. Ah, mas o que eu queria falar, então, no hospital, a gente usava, e depois que o Cris teve um vírus, ficou internado lá, a gente usava sempre, usava assim, o Cris usava 6 horas por dia, quanto desse, conseguia, ele estava irradiando o laser na artéria lá, radial e na carótida. E muitos enfermeiros, até médicos, entravam e não conheciam o que era o ILIB, sabe? Vinham lá e a gente falava que era o laser, que era o ILIB, e eles não tinham nem ideia. E eu falava que era uma tecnologia russa, só que era mais invasiva, né? Igual, e que você adaptou essa técnica e trouxe ela para o Brasil, né? Sem ser uma técnica invasiva, né? E me chamou a atenção que profissionais do hospital da área de saúde convencional, a minoria conhecia isso, e ainda eu acho, e pessoas leigas, então, que não são da área de saúde, conhecem pouquíssimos benefícios disso. E Muito bom. ele é tão rico, entendeu? Eu acho que o ILIP tem um poder tão grande de melhorar. Você podia falar um pouquinho disso. E época de Covid, então eu acho que todo mundo que pudesse ter o ILIP, eu acho que deveria ter, porque eu já vi microscopia feita antes, depois de uma sessão de ILIP, como que muda ali as células, né? Através, comprovadamente. Eu acho que você podia falar isso, porque até me incomoda das pessoas não saberem, né, sobre a questão do ILIB. Isso é fato mesmo. Eu falo sempre que é uma novidade muito antiga. Desde 1900, a primeira publicação em fotônica, em fotobiomodulação, foi Andrew Mester. Isso foi em 1967. Primeira publicação, 67, século passado, um pouco além da metade do século passado. E, sim, depende do curso que você faz. Deixa eu responder uma pergunta antes aqui. O pessoal está perguntando, a Brena perguntou se pode entrar com o ILIB dentro de UTI. Depende do hospital. Depende do hospital. O que for permitido lá, o pessoal faz. Geralmente não permitem. Né? Porque quem está na UTI, a Dani falou aí também, quem está na UTI, eu até aceito em determinado ponto, porque é responsabilidade do hospital a pessoa estar lá. E de repente você entra com uma terapia que não é padrão do hospital e acontece alguma coisa, os familiares podem processar o hospital por ter entrado alguma coisa que não conhece. Então, até eu entendo. O que eu não aceito é a ignorância. É não conhecer, que é isso que você está falando aí, Flávia. É não conhecer, sabe? Então, isso aí é que eu não... são aquelas pessoas, olha, eu fui fazer um exame de rotina, exame do coração, tal, da mulher toda, e fui no cardiologista. E eu falei, só quero ver o que essa pessoa vai passar para mim, né? Não deu outra. Colesterol um pouco alto. Estatina. A hora que eu vi isso aí, eu olhei para a pessoa e falei, eu pensei comigo, né? Quanto tempo faz que essa mulher não estuda? Porque se você pega o livro do Sinatra, O Mito do Colesterol, uma pessoa que é do ramo da cardiologia, que tem que saber tudo a respeito disso, e ali ele fala que não tem nada a ver com colesterol, triglicérides, é inflamação. Mas a maioria dos cardiologistas convencionais ainda medicam com estatina. Conheço várias e várias pessoas que ainda usam estatina, e além de eu falar, mas não adianta, segue o cardiologista, né? É incrível isso. Uma coenzima Q10, né? Tem tanto recurso aí também. As estatinas, ela interfere naquele caminho onde produz a coenzima Q10, que chama mevalonato. Ela bloqueia a produção de coenzima Q10, que é chamado pela medicina como o elixir da vida. Sabe? Então, e o pessoal ainda está fazendo. Então, por isso que isso tudo que você falou, Flávio, por que não conhece? Porque isso, sabe, uma coisa simples, segura, com publicação para tudo quanto é canto. O que você quiser de publicação, quer dizer, falta de publicação não é, e as pessoas desconhecem. Então, agora, o problema é, não conhecendo, contraindica.
Porque eu poderia tomar a seguinte atitude, eu falo, eu não conheço, não posso te falar. Conversa com quem você está falando, ou põe a pessoa em contato comigo, alguma coisa. Tem publicação? Pede publicação, tem um monte de gente que tem publicação. Aí já resolveria o caso, né? Mas o que a gente vê, imagina se o Cris fosse De deixar... repente, os médicos do CRIS são muito acessíveis, podia usar em toda a internação, usamos, né, o ILIB, eles não sabiam direito o que era, a gente falou e ótimo, pode usar o que vier acréscimo, perfeito. Ótimo. Né? Ó, você Sempre sabe, foi usado. ali aí na Federal, Cris, tem um dos gênios da neurociência no mundo. O nome dele, acho que é Marcelo, se não me engano, ele está fazendo transplante do sistema linfático. É uma coisa maluca. E está conseguindo, e com resultado, um dos pioneiros nessa questão. Ele conversou comigo através do Geraldo Musi, ele conversou comigo, montou um grupinho ali, para colocar a laser terapia nas cirurgias que ele tem. Tem um problema, uma confusão que tem depois que a pessoa tem um AVC, me foge o nome agora da patologia, diástase. Ele é da neurociência lá da UFMG. De Minas Gerais aqui? Da Federal aí. Você pode falar que você conhece um colega dele, eu sou do programa de neurociência. O Cris também é da neurociência daqui. Então, eu acho que é Marcelo ou Sérgio, uma coisa assim, dois nomes que eu confundo muito, é Marcelo ou Sérgio. Depois eu posso até pegar aí para ver. Ele está usando... 60 professores do programa, então é difícil saber. Né? Mas o cara está trabalhando com laser, né? Ele vai colocar nessa diátese, tem diástase. Diástase é essa confusão mental que dá quando a pessoa tem o AVC, porque o cérebro entra numa confusão, ele fica todo inflamado. E aí tem sérias consequências. E ele quer colocar a laser terapia nesse processo. Você está com a solução para esse problema aí. Tá? Aplicar no forame magno aqui, você trabalha na transcraniana também, entra com o ILIB e matou a pau. Aplica no externo. Conversei hoje com o Dr. Décio. Eu apliquei muito no CRIS e em mim ainda eu aplico, que você sempre orientou. Né? E o externo, a função do externo é produzir célula-tronco. Eu conversei com o Décio, ele trabalha com célula-tronco, e agora ele só trabalha com pessoa com tumoração, sabe? E aí ele disse que o externo é onde é produzido a célula-tronco de melhor qualidade. Então aplica no externo para produzir. E agora, para não deixar o pessoal sem novidade, uma orientação que eu estou fazendo para todo mundo, faço em vocês também, o Cris, você também, Flávio, e todo mundo está assistindo, aplica o laser, na hora que você está assistindo o Ratinho, para não falar daquela outra, não vamos nem falar o nome para não dar hip-hop, fica aplicando laser no intestino. Já tem publicação dizendo que o laser no intestino melhora a flora bacteriana intestinal. E se você consegue fazer isso, qual é o nosso segundo cérebro? Intestino. Melhora tudo também, ajuda tudo no contexto do nosso organismo. E mais, a Janete Fournier, ela é apaixonada pela melatonina. E a parede do intestino produz, todo mundo achava que era só a glândula pineal, né? Produz 400 vezes mais melatonina do que a glândula pineal. 400 vezes mais, sabe? Então isso aí para você regular sono e vigília, etc. Irradia o intestino. Eu estou lá mas aí você vai me contar como, né? O laser mesmo, né? Através desse... essa aí. Tem que ser com essa ponteira para não machucar a barriga, o tônio ali, né? Então é bem... Aí eu coloco vermelho infra e ponho 12 joules. E vou trabalhando aí pontinho por pontinho ali na região. Pego o delgado, né? O grosso por fora, faz aquela alça, e o delgado ali por dentro. Faz isso. Sabe? Você vai desinflamando o intestino. Seria até uma publicação, uma investigação científica que eu queria fazer em relação ao ILIB. Você desinflamando o ambiente, você favorece bactérias anti-inflamatórias. Você quebra o ciclo. Então, irradia o intestino. É quase aplicação
Daqui a pouco, todo mundo que for fazer tratamento de laser terapia vai ter que ir de biquíni, porque você vai ficar em um monte de lugar, sabe? É transcraniano, aqui é o vago, é o externo, é o intestino. Sabe? Esteatose hepática, aplica no fígado, sabe? Então, acho que isso acaba sendo muito rico para a gente, inclusive para a recuperação, no caso do Cris aí, quando a gente fala em melatonina, para inervação, para o cérebro, essa coisa é fantástico. É fantástico, sabe? Então é um ponto, então não pode esquecer, né? Forame magro, externo, o vago é bom, gânglio estrelado, 2 dedinhos em cima aqui da clavícula, você põe aqui está o gânglio estrelado. Você pode pegar tanto por trás do esternocleidomastoide, como pela frente, você pega ele aqui. O gânglio estrelado é excelente também para o nosso organismo. 2 dedinhos para cima, né? Do lado do esôfago aqui, ó, da traqueia, tá? Então, isso tudo é riqueza para a gente fazer. Precisa fazer. E quando você faz tudo isso, você está dando condições para o seu organismo para ele se curar. Porque na luz não tem cura. Mas ela oferece energia que o seu organismo aceita, lê, absorve, para ele se curar. Ajuda demais. Sabe? É o papel das melhores enzimas que a gente tem no nosso organismo. Ricardo, e quanto ele é importante para a agregação plaquetária, né, que o Covid faz, ou então até que tem algumas pessoas que têm problema com alguma vacina, que teve algum efeito colateral, e que aí pode evitar uma trombose através do uso do ILIB, né, do laser. Isso eu acho fantástico. É um grande problema esse aí. Aliás, é uma confusão que o pessoal faz. Por não entender o mecanismo de ação do ILIB, todo mundo acha que o ILIB afina o sangue. O ILIB não afina o sangue, ele não diminui a quantidade de fibrina que você tem no sangue. Não é o AS, por exemplo. Não né? não é. O AS sim. Então, se você estiver tomando muito tempo AS, você pode ter problema de hemorragia com pela gengiva e etc. Né? Não é. Ele dá condições para o organismo tirar o excesso. Ele mantém a quantidade, a gente chama de curva de adesividade plaquetária. Ele mantém o TC e o TS, tempo de sangria e tempo de coagulação normal. Mulher que faz ILIB não sangra mais na menstruação, não dura mais nada, não muda nada. Então ele tira o excesso, que é isso que você falou, Flávio, o excesso aí nessa questão da pandemia é que é o problema, a formação dos microtrombos, sabe? Isso a gente vê em microscopia de campo escuro. Então, quando você faz o ILIB, desaparece, é incrível. A lâmina do antes e depois, você não vê fibrina, sabe? Você não vê fibrina, desaparece, ela some. E é justamente nessa questão do que forma essas fibrinas aí, do que provoca o rolô, que é aquele empilhamento das hemácias, o que acontece com a poiquilocitose, que é a má formação da parede da hemácia, sabe? Então, essas coisas, quando você irradia o sangue, ele vai trabalhar em proteínas que compõem o sangue. Ele não vai trabalhar desfazendo o rolô restabelecendo a polaridade das hemácias, e aí ela se afasta. Não é isso. Eu já vi que não é isso, porque eu fui inspecionar por causa do doutorado, e eu vi que essa aglomeração não é por causa de polaridade, nada. É por causa de fatores que tem no próprio sangue, no sistema de hemorreológico do sangue, sabe? E aí o seu organismo consegue fluir mais o sangue. Então, quem está tomando AS pode fazer ILIB? Claro, deve, sem problema nenhum. E tem que parar com AS? Aí é bom passar pelo médico, ele vai fazer as avaliações e vai decidir se para com AS ou não. Agora, se você parar com AS e parar com ILIB, o problema volta. E é isso que a gente precisa ver. Por que vocês estão com equipamento? Porque o problema do Cris é crônico. É anos e anos e anos. Então, adquire esse equipamento e faz o autotratamento. Então, quem tem um filho autista, por exemplo, tem que ter um aparelho. É crônico. Sabe? Ajuda bastante. Então, se vocês... Mas eu acho que desinflama o organismo, né, Ricardo? Eu falo, quem puder ter, mesmo como leigo, assim, eu aconselho, quem puder adquirir, sem dúvida nenhuma. Ou então vai num profissional, né? No mínimo uma vez por semana. Você tocou num ponto importante aí, Flávio, que é o seguinte. Nós estamos aí no setembro, não, outubro... Outubro rosa.
Outubro Rosa. Veja o seguinte, uma vez que a pessoa tem câncer, ela é uma pessoa cancerosa a vida toda, o resto da vida. E aí é onde entra a importância do que você falou. Para ter câncer, o organismo precisa estar inflamado, o terreno biológico dela precisa estar inflamado. Câncer é uma das DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando você faz o ILIB, você mexeu na base da questão, que é a inflamação. Então, se você desinflamou o organismo, acabou o tapete vermelho para a doença se originar ali, desencadear o processo, e você desinflamando, você melhora o seu sistema autoimune, que vai chegar na célula cancerosa lá e vai acabar com ela. Antes que ela se estabeleça em algum ponto. Sabe? Então, é fato isso. E Lib, quando eu tive num determinado canal de televisão aí, num programa de uma determinada pessoa para ser entrevistado, lá no Rio de Janeiro, eu disse que em 30 anos todo mundo teria esse aparelhinho no criado mudo, sabe? Foi em 2010. Tá chegando. Tá chegando já. Porque isso é fato. Porque quando você sabe... Outro dia uns molequinhos, umas criancinhas aí que se julgam cientistas, viu, Cris? Dois pirralhinhos aí eu não vou falar profissão, para não denegrir a profissão, falaram que isso é coisa de... Igual estão chamando agora o Bolsonaro de macumbeiro, né? De macumbeiro, porque ele fala as coisas dele lá que ele não precisa da vacina, ele não vai tomar, etc. Então, o que eu estou falando é termo técnico mesmo, que usavam lá na CPI lá dos bichos. Né? Quando você entra no ILIB, você desfez o terreno biológico, desinflamou, você tira a pessoa daquela situação. Mas aquilo ainda continua. Mesmo que você já operou, você removeu mama, etc. O Outubro Rosa, você removeu mama, você consegue fazer esse processo acontecer de uma forma decisiva. Aí você mantém o processo. Pode perder o medo que isso não vai acontecer de novo. Agora, onde é que começa todo o processo? Na nossa cabecinha. E quem é que está fora dessa situação? Qualquer coisa nos inflama. Nosso pensamento nos inflama. Eu estou maior cuidado do mundo com o meu pensamento. Maior cuidado do mundo. Sabe? E olha, eu prestando atenção, quanta bobagem que me passa pela cabeça durante o dia. É incrível. É incrível. Sabe? E aí eu sei que eu estou me inflamando. Isso vai dando consequência. Tudo é o nível de frequência, né, que a gente está, né? Igual cada órgão tem uma frequência, né? O pensamento também, né? É uma frequência. Aquele Masaru Emoto, né? Com a água, com os cristais de água, né? Fantástico isso. Exatamente. Eu sei que tem um pessoal que está perguntando algumas coisas aqui, mas o papo nosso é mais para a gente comentar a respeito das coisas aqui do que responder as perguntas, porque não dá tempo mesmo da gente... Mas só falando, né, Ricardo, você citou o jóio da Bíblia, né? Eu falo aí, você falou do pensamento, eu falo da Bíblia também, né? O vigiar e orar, né? De como é importante, porque com o mundo do jeito que tá, é só notícia ruim, noticiário é muito pesado. Então, assim, se você não tomar conta, o seu pensamento vai para o pessimismo mesmo, vai... O que é a doença, assim, mais que tem hoje em dia é depressão, né? Por causa dessas condições. Então, a gente tem que pensar o nível de vibração que a gente vai estar, né? E você falou do pensamento, que é a primeira coisa, né? Certo. Você sabe que eu tô escrevendo um roteirinho para fazer um videozinho para animar mesmo a pessoa, porque o Setembro Amarelo não saiu da minha cabeça ainda, sabe? Do suicídio. É o mês do suicídio, E eu comecei a escrever lá dizendo assim, que os deuses desse mundo chama Mamon, que é o dinheiro. Quem determina o que a televisão vai falar não é quem paga a televisão. Então, quando a verba foi cortada da televisão, aquele já não é mais cliente de bonzinho, ele passa a ser inimigo. Quem é que mantém? Então é a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica paga a televisão. E você acha que a televisão vai ser contra a indústria farmacêutica? Não, ela é garota propaganda disso aí. E aí a gente se vê, por que eu estou falando isso? A gente se vê nesse meio
E a gente vê, desculpa o termo chulo, a sacanagem que tem do ser humano por ser humano por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Essa que é a... E aí a gente se inflama, porque quando você vê pessoas morrendo, é genocídio mesmo que está acontecendo, por interesse desse ou daquele setor, pessoa falando só coisas absurdas, a casinha da vacina começou a cair. Vamos falar picada, né? A casinha da picada começou a cair já. Nós estamos vendo lá na Índia, uma cidade lá que tem metade da população dos Estados Unidos, quase a população inteira dos Estados Unidos, metade não, quase a população inteira. Só foi passada uma determinada medicação lá, que é mais comum que existe, despencou, acabou. Acabou. A pandemia já passou por lá, já não tem mais. Olha que coisa louca. Sabe? Mas Então, tudo é essa dominado pelo dinheiro, né? O interesse econômico, né? Esse dinheiro, poder, né, que prevalece. dinheiro. E aí, já que você puxou a Bíblia, eu vou falar mais uma. Uma frasezinha que tem lá, eu não sei se é o próprio Cristo que fala, ou se é Paulo. Ele diz que o amor é o elo de todas as coisas. O amor liga todas as coisas. Olha que coisa louca. Vê se não é uma frequência. Onde Jesus está andando lá no meio de todo mundo, de repente uma mulher que está sangrando por décadas, rela na túnica dela, acabou o sangramento dela, mas Jesus para e fala assim, saiu o poder de mim. Olha isso. Falou, quem me tocou, né? Quem tocou minha veste? Mas ele faz esse comentário depois, saiu o poder de mim. Então há um fluxo de energia, assim, alguma coisa acontece. Então tem esse hertz, tem esse lado que a gente precisa... E ainda tem gente que não acredita em frequência, em energia, eu não consigo entender. Não tem né? como. Na época de Jesus, se Jesus já falou isso, ó, né? Ah, não tem como. Isso aí para tudo quanto é lado. Então, quando eu escuto dizer que o amor é o elo que liga todas as coisas, eu sei que tem uma frequência ali central que melhora tudo, que se chama amor. Então, quando você faz alguma coisa para alguém, você libera hormônios como se tivesse fazendo, se a pessoa tivesse feito para você. Ocitocina. E, vou te falar, eu fui doadora, né, do rim para o Cristo. Eu juro por Deus, né, assim, lógico, para ele é maravilhoso a vida dele, mas eu acho que fez mais bem para mim ainda do que para ele, porque, assim, para mim é um sentido tão forte você doar uma coisa assim, é tão importante, me fez tão bem, que, então, assim, você doar, você fazer pelo outro... E você não sentiu bem quando chegou lá e deu certo que o sangue bateu? Tudo? Maior felicidade, minha missão. Você tá agora, rapaz, tá devendo um rim para ela. Como eu até tinha comentado isso, né? Porque eu acho que o progresso tem muito a ver com essas buscas que ela fez, né? E o rim, ele foi um exemplo dessa procura, desses estudos, dessa mobilização toda para me ajudar. Fantástico. Porque a saúde, ela não é espontânea, não vem à toa. Se a gente não tivesse, se ela não tivesse tido esse cuidado, esse amor todo, esse carinho, né, e ter buscado tanta coisa, né, fatalmente seria outra coisa hoje em dia, né? Eu acho que isso é importante. Se a gente não tiver um cuidado, eu acho que um ponto muito importante também é que esse amor, ele mobiliza a gente a fazer o nosso melhor, né? Eu acho que isso que é o importante, entendeu? Tanto o amor dela tem me ajudado absurdamente a melhorar, quanto também eu já falei isso várias vezes para ela e para minha filha Isabela, né? O que me animou me motivou a não ter morrido é saber que, né, faria falta na vida delas, muita falta na vida delas, né? Legal. Então, assim, desde melhorar, mas é também de não ir contra a morte, né? Muito bom. Então, e se você se entrega, né, ali você vai embora, né, no estado. Você chegou no começo a falar comigo e com a minha filha, eu não aguento mais, eu estou indo embora, ele despediu da gente,
Foi assim, o pior momento das nossas vidas. Saímos lá fora, começamos a chorar, abraçamos, Hoje, chorando, chorando. E depois minha filha, conversei no CTI, a gente ainda não ficava lá sempre. E o médico, o chefe do CTI, permitiu que ela ficasse. E aí já tomou outra dimensão e ele já falou, não, eu vou viver. Eu vou lutar pela minha vida. E lutou. com os medicamentos, né, que a medicina tem trabalhado e operado, né, em grande parte de doenças e patologias, etc., morrer não dói muito, né? Assim, evidentemente que há dores pavorosas e eu não estou querendo generalizar para todos os casos, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu não estava sentindo dor nenhuma na hora que eu estava quase morrendo. O que doeu foi na hora que eu comecei a sair da situação, que eu tive como é que fala, um momento inicial ali que eu fiquei, né, desacordado, e aí na hora que eu acordei, como o diafragma estava todo paralisado, para botar ele em movimento, a dor da musculatura era pavorosa. Mas isso é interessante a gente pensar, porque hoje em dia viver dói muito mais do que morrer, você está entendendo? Então, a questão da morte, as pessoas têm muito medo da morte, né? Mas eu tive uma experiência direta com a morte, não essa de quase morte, de ver luz, essas coisas, mas eu tive a experiência de quase morrer, e que morrer é muito fácil e dói muito pouco. O que dói mesmo é você lutar pela vida, você recuperar de sequelas neurológicas, você perder o rim, você viver com a ureia de 100, com a fadiga absurda, entre várias coisas, né? Então, viver é que dá trabalho, viver é que dói. Então, quando você tem, né, o que dá à disposição para você viver, para você batalhar e tal, é o amor, né? Então, acho que isso aí é que é muito importante, né? Interessante. Boa observação. Eu não estaria aqui, isso aí você pode, é a única coisa que eu tenho certeza do processo todo, é que eu não estaria aqui se eu não me sentisse amado pela minha filha e pela Flávia, né, minha esposa, né? Então, isso aí me fez eu querer realmente, eu mesmo falei isso com elas desde aquele momento. Desde aquele momento. Eu tinha falado para elas que né, para elas me permitirem morrer. Eu queria morrer. Para mim era mais, né, naquele momento era um alívio, era uma paz, era um descanso, entendeu? De tanta dor. Eu concordo plenamente quando você tem aquelas frases, o fulano está descansando, entendeu? Agora ele está em paz. Porque é isso mesmo, quando você está num momento muito pesado, né, seu organismo está muito ruim, você está muito debilitado, é uma paz mesmo, entendeu? E é muito natural você querer morrer. Entendi. Se você está em paz com você mesmo, e eu não tenho, como é que fala, eu nunca fui um indivíduo de ficar me culpando, eu devia ter feito isso e não fiz e tal. Não é da minha personalidade, né? Eu em paz comigo mesmo e tal, por que eu ia ficar? Não, eu não posso morrer porque... Não, sinceramente, naquele momento eu estava indo embora em paz, tranquilo e numa boa. O que me fez querer continuar e tá por causa delas, e por causa desse amor justamente vivenciado, né? Agora, depois de vivo, eu estou nessa luta aí, né? E agora eu estou animado, né? Agora, viver é um desafio, né? É difícil, né? Não tem nada de glamouroso, é complicado, né? E assim, aí é onde você falou que alia a vida do cotidiano com o cientista. A minha postura é estar sempre aberto para coisas que estão sendo criadas e de não fechar minha visão para preconceitos ignorantes, né? Para visões estereotipadas, né? Você falou hoje da ciência comigo, né? De cientista. Eu brinquei o seguinte, eu concordo com a ideia da ciência ser baseada em evidência, mas não do fanatismo, né? O fanatismo baseado em evidência, eu brinquei com o Flavinha que o mantra que eu vejo para isso
é que só presta coisa que já tem em tese evidência, né? Esse é o mantra do fanatismo baseado em evidência. Aí eu brinquei o seguinte, o mantra do cientista é, eu faço a evidência. Pois é. Não, enquanto um segue a evidência, o cientista faz a evidência, ele não segue nada, não. É. Interessante. É o que rege aí, né? Na ciência também tem isso, essa podridão aí. Se não tem evidência, vai, estuda, pesquisa, você constrói. Não é que eu estou falando que você vai produzir resultados, não é isso. Mas é que você é a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de analisar, de dominar metodologias, você terá condições de construir os argumentos, as evidências e de tratar o material. É o que você fez, né, Ricardo? Trouxe o ILIB, adaptou o ILIB aqui, né, para não ser uma coisa invasiva e, olha, sucesso. Pois eu não paro, não. Já tô... A Neuza falou, onde você gastou o dinheiro hoje? Eu já fui comprar as coisas para inventar outras coisas ali. Não, fantástico. Aí o cartão de crédito lá para ela, onde você gastou? Não sei quanto. Já foi inventando outras coisas aí, certeza. E eu sei que vai dar certo, isso que é legal. Ó, nosso tempo aqui pipocou. Eu queria falar uma coisa para vocês dois. Vocês dois tiraram a sorte grande. O presente que um é para o outro aí é fantástico, viu? Muito legal. Cris tirou a sorte grande, tendo a Flávia do seu lado. Flávia, você tirou a sorte grande, tendo o Cris do seu lado aí. Muito legal ver esse reconhecimento. Isso falta muito por aí também, viu, meu camarada? Falta muito. Então, valorize isso até esse momento aí que você falou, agora já chega, estou partindo para outro. Então tá, gente, nosso tempo aqui já se foi, eu vou deixar essa live gravada então, tá? Se vocês quiserem assistir depois, está por aqui. E depois você responde, né, as perguntas. A gente não vê aqui as perguntas, né? Mas você viu aí, vê aqui, né? Você falou que tem algumas. Ó, quer terminar falando alguma coisa aí? Cris, Flávia, fica à vontade. Ô, Ricardo, eu falo, né, que diante de toda essa tragédia, eu vejo Deus nisso, né? Tudo tem um propósito e a hora que eu mais precisei, eu busquei. E eu tive isso, a ajuda de várias pessoas, e entre elas você, a Neuza, sua esposa, né? Com todo amor, e depois fomos aí para sua casa agora, celebramos juntos. E é isso, com vários profissionais que eu estive, sabe, assim, que eu recorri, que viraram meus amigos, sabe? E que ajudaram a salvar essa vida, que, né, uma vida para mim vale muito, e a do Cris, né, para mim muito mais. Então eu te agradeço por ter participado desse processo de ajudar muito o Cris, e nos ajudou, e agora somos amigos forever. E a sensação que eu tenho é que você me ajudou. Olha que legal. Os hormônios que estão liberando aqui é como se você tivesse me ajudado também. Olha como a sintonia, a tal da coerência e falar, ó. Cris, quer comentar alguma coisa? Eu complemento o que a Flavinha falou, né? Que eu acho que o legal é da gente perceber que a gente faz a diferença, né? Então, isso aí você pode estar seguro que, para a gente, o ILIB, né, todo esse trabalho que você faz, fez a diferença para a gente, né? Para a gente foi importante, não é? E eu estou dando até o meu exemplo mesmo, né? Eu estou vivo aqui agora porque eu acho que, de alguma maneira, eu fazia diferença na vida da Flavinha e na vida da Isabela. A gente fala, né, esse fazer a diferença, porque talvez esse seja a expressão mais real desse amor, né? Que às vezes é um termo muito abstrato ou meio vago, né? Mas eu acho que a gente pode dizer isso, né? Toda vez que a gente faz a diferença em alguma coisa, a gente pode talvez identificar isso como esse ato de amor, né? Que é o que faz a vida valer a pena, né? A gente sentir que em algum momento a gente fez a diferença para alguma coisa, né? E você fez a diferença para a gente também, sim, né? Então isso que é importante. Isso aí, isso é uma satisfação, a gratidão é muito nossa também, sabe? Por essa situação, para a gente poder ter participado
dessa recuperação do Cris aí, a gente restabelecer, e aí dá tempo pro Cris ainda fazer um monte de coisa boa para todo mundo ainda. Já pensou se tivesse ido embora? Já não ia não ia ter como fazer, né? Aí lascou. Não, e eu tenho que estar vivo para ver suas pesquisas depois, se apresentar mais resultados. Né? É isso. Deus te O Cris ouça. faz a parte de estatística aí para você. Vou precisar, hein? Detesto matemática. Pelo menos eu vou ler com muito gosto. Vou passar para vocês, pode ter certeza. Pode ter certeza. Gente, obrigado. Queria agradecer de coração. Fico devendo a visita de vocês aqui. Vamos aí baixar em BH o mais rápido possível, assim que a agenda permitir a gente, para a gente curtir, devolver a alegria que vocês deram para a gente aqui. Tá bom? Valeu. Com certeza. Obrigado, meus anjos. Até a próxima. Beijo de Tudo de bom. coração, um beijo. Tchau, Amém. Ricardo. Tchau, Tchau. Deus. Até mais. Tchau. Deus. Tchau. Cara, como é que eu encerro isso aqui mesmo? É no X, né? Encerrar o vídeo.